E eu quero já iniciar com uma pergunta aberta, uma pergunta assim. Como é que vocês observam a questão da tecnologia com a sustentabilidade? Dentro dessa jornada de vocês, né, de muitos anos, né, vocês já estão no mercado já há muito tempo, já desenvolveram muitos sistemas para muitas empresas, já oferecem soluções para muitas empresas. Na percepção de vocês, né, no entendimento técnico e também empresarial, como que a tecnologia ajuda nessa jornada da sustentabilidade? Bom, Ivo, posso falar um pouquinho, Bruno? Pode começar. Daqui a pouco você... O Bruno também é um cara que gosta de falar muito. Pois é. Quando solta, né, quando liga o play ali, o cara manda bem. Eu acho que assim, Ivo, desde que inventaram o www, World Wide Web, acho que isso aí começou a revolucionar o mercado, né? Isso eu diria, e não só em sustentabilidade, mas todos as faces do negócio, todos os negócios, né? Todos os temas, né? Agora, em sustentabilidade, eu vejo que a tecnologia traz assim uma gestão muito, muito ampla para os tipos de negócio. Meio ambiente, pessoas, falando também da parte de processos, né? Também. Então, assim, inclusive eu colocaria também o termo digitalização, né? Perfeito. A parte de digitalização, ela contempla boa parte da automação de todos esses processos. Perfeito. Né? E a gente tem feito isso nos nossos clientes há muitos anos, né? Partindo principalmente da avaliação, da análise, né? De todo o processo, né? Construção do sistema. Então, assim... E, claro, o foco sempre é redução do tempo, redução da carga de trabalho, trabalhar de forma mais inteligente, né? Eu acho que isso aí traz assim, uma velocidade para os negócios, né? E também para o meio ambiente muito grande. Perfeito. Né? Acho que, assim, nós temos aí exemplos de, por exemplo, vamos falar de papel. Poxa... A gente, o quanto a tecnologia já não reduziu de papel. Né? Sim, absurdamente. Na Vercan, eu nem me recordo a última vez que eu fiz a impressão de alguma coisa. De algo. Né? Salvo para a participação de licitação. De processos licitatórios. Que ainda tem muito uma carga muito eventualmente, né? Assim, é uma pena nossa área... o governo ainda não estar tão preparado como as empresas privadas. Perfeito, né? Perfeito. Mas eu acho assim, que essa parte de digitalização dos negócios, ela traz assim, uma eficiência muito grande no dia a dia. Perfeito. Legal. Bom, falar de sustentabilidade e tecnologia, Ivo, nunca é fácil, né? E é um desafio para qualquer empresa. E eu te diria que para a Vercan não é diferente, tá? Mas é um desafio muito bem-vindo, né? Eu, como você bem sabe, eu já sou o cara mais técnico, então eu já tenho uma outra preocupação em outro grau, né? Então, posso te dizer alguns fatores aí que a gente se preocupa muito, por exemplo, armazenamento de dados, né? Diminuir recurso de processamento de memória, tráfego de rede, né? Então, são características que a gente traz para a Vercan, né? Para poder sempre estar ligado a essa área sustentável. Eu te diria até que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de responsabilidade ambiental e também financeira. Porque quanto mais eu consigo reduzir de custos, economizar, eu vou refletir isso na empresa. Então, eu vou conseguir fazer um trabalho mútuo, né, natureza e a finança da empresa. Então, é uma preocupação que a gente traz. Só que eu diria assim, Ivo, na teoria é muito simples. Na prática, a coisa já é um pouco mais complicado, né? Então, o que a gente faz na Vercan, né? Então, nós temos dois tipos de processos. Nós temos os processos no ambiente de técnico, de desenvolvimento, e processos no ambiente de produção, que são mais exigentes ainda. Porque uma coisa é eu, na minha máquina, desenvolvendo um sistema para uma empresa, eu tenho todo um computador voltado àquele projeto, então é até difícil mensurar, né? Se eu não tiver um ferramental ali que me auxilie falando, olha, você está gastando muito processo aqui, está fazendo muita requisição ali, né? E quando a gente trabalha essas ferramentas, a gente tem métricas, né? Não adianta só eu falar, vou reduzir isso, tenho que fazer um sistema otimizado, eu tenho que ter um ferramental para poder metrificar isso, né? E o Vandré pode completar, né? Quando a gente vai para o ambiente de produção,
isso é aumentado esporadicamente, porque uma coisa é eu no meu ambiente isolado, outra coisa é um sistema que pode ter 10, 20, 50, 100, 200 pessoas utilizando, Sim. ou seja, os recursos são muito mais assim, requisitados ampliados, né? Sem dúvida. nesse ponto. E no ambiente de produção, todo o nosso ambiente de desenvolvimento, como você colocou no começo, nós somos parceiro Google, né? E utilizamos ali o GCP, que é o Google Cloud Platform. E lá nós temos ferramentas, assim, excepcionais para poder dizer, olha, tem que refinar aqui, tem que melhorar ali, né? O André fica diretamente atento a essas ferramentas, né? E eu diria assim, é importante a gente sempre tentar fazer algo voltado para a sustentabilidade, mas sem um ferramental você não sabe necessariamente o quanto você está, quanto que eu estou gastando. Falo, no caso, na área de tecnologia. Se você quiser falar um pouquinho do GCP, das métricas, né? Na realidade, né, Bruno, assim, o GCP, vamos falar, ele é uma base para suportar toda essa demanda, né? Sim. Então, quando a gente fala suportar essa demanda, poxa, a gente tirou o papel da empresa, né? Nós avaliamos o processo, nós tiramos o papel, automatizamos, né, esses processos, e esse processo ele tem que estar armazenado em algum lugar, né? E no caso, né, a nossa ferramenta que nós escolhemos, né, o nosso ambiente é Google, então isso tem uma alta disponibilidade, né? Agora, um dos pontos, sim, além de processo, além de digitalização, a redução de papéis, né? Acho que um tema também interessante, que nós já havíamos conversado, né, Ivo, é a questão do próprio Wi-Fi, da evolução do Wi-Fi, né? Poxa, se a gente analisar quantas pequenas e médias empresas partiram para tirar o cabeamento estruturado para a tecnologia Wi-Fi, só o que nós economizamos no caso de cobre, né, que é o metal, e também, né, extração, né, sim, exploração mineral, né, quanto isso é economizado, né, nesse sentido. PVC, que é o cabo plástico, composto, né, de PVC, né, menos plástico, né, menos plástico, 600 anos pelo menos, né, para se decompor, né, e então assim, eu acho que a tecnologia, seja ela na área de infraestrutura ou seja ela na área de desenvolvimento de sistemas, é um passo sem volta. Sem volta.